Uma aula de história. Hoje vamos falar sobre o projeto filosófico de Sócrates. Um dos filósofos mais importantes que já existiu foi Sócrates. Ele existiu no século V a.C. e ele foi importante porque ele começou a estudar o homem. Ele se dedicou a um método adequado para atingir o conhecimento humano. Nada escrito por ele foi encontrado. As informações mais significativas a seu respeito foram deixadas por seu discípulo Platão. Alguns estudiosos questionam a existência de Sócrates, afirmando que Platão teria criado um personagem para dar vazão às suas ideias. Independentemente de sua existência física ou de sua personificação por Platão, devemos considerar atentamente suas colocações. Conformado com a ação dos sofistas, para os quais a verdade dependia de como se falava e se convencia. Achava que a prática sofista criava apenas uma aparência de conhecimento, não revelando a verdade. Para Sócrates, o homem que amava o conhecimento não criava pela palavra, como os sofistas faziam, mas faziam com que ele viesse à luz. Mas ajuda a aparecer. É como se fosse o parteiro do conhecimento. Esta metáfora expressa com clareza sua visão a respeito do assunto. A parteira não havia criado a criança, mas contribuía, ajudava para que ela viesse à luz. Era assim que o filósofo deveria agir. Daí sua proposta a ser conhecida como maiêutica, a palavra grega referente à parteira, a arte de parturejar, de trazer à luz. Na visão de Sócrates, os sofistas atuavam no universo da opinião e não no universo da verdade. Para se chegar a essa verdade, em primeiro lugar, deveríamos partir do pressuposto de que não a temos, de que nós somos ignorantes. Deveria ser o saber-se ignorante, pois se o homem achasse que sabia a verdade, continuaria no mundo das aparências e dos preconceitos, não atingindo o conhecimento de fato. O homem deveria também perguntar qual era o fundamento racional daquilo que ele falava e pensava, ou melhor, quais as razões rigorosas para dizer o que dizia e pensar o que pensava. Para tanto, era fundamental o diálogo, a conversa. Por meio do diálogo crítico e não um monólogo, prática comum dos sofistas que monopolizavam a palavra, seria possível o questionamento para se atingir o conceito, dando dessa forma vazão à verdade. A prática do diálogo envolveria o recurso da ironia, uma espécie de refutação à resposta do interlocutor, mostrando que aquilo afirmado por ele era apenas uma aparência de conhecimento. Sócrates teria dessa forma também estabelecido uma proposta diferente para o conhecimento. Escapava da filosofia física, por buscar a verdade num conceito, em algo além do mundo material, utilizando-se das palavras. Por meio delas, procurava trazer a verdade à luz, diferentemente dos sofistas, que usavam a palavra sem se preocuparem em buscar a essência das coisas. Sócrates, nesse sentido, teria iniciado a metafísica, ou seja, o conhecimento além da física, sendo que este conhecimento é antropológico, por dizer respeito ao homem. Vai abrir-se nesse momento, por meio de Sócrates, um espaço novo para a filosofia. Esta passava a fazer questionamentos a respeito do belo, do bom, ou seja, do ético e do estético. A filosofia era uma contribuição grega que alargava o campo do conhecimento, transferindo nesse momento o debate da physis para antropos. Sócrates, entretanto, por mais que exercesse o diálogo crítico,
Por mais que encaminhasse a discussão sem a preocupação de ensinar, como os sofistas faziam, cada vez mais ele questionava e concluía que quanto mais ele sabia que menos sabia. Módulo 2 dos sofistas a Sócrates, exercício de aplicação. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que melhor servir para explicar por que a filosofia grega divide-se em período socrático, pré-socrático e pós-socrático. Acertou quem respondeu a letra D, porque no período socrático a filosofia deixou de ocupar somente o cosmos, passando a ter o homem como preocupação central. Se a gente lembrar dos filósofos pré-socráticos que estudavam a natureza e o texto e o vídeo que a gente acabou de ver, a gente vai ver que Sócrates deixa de estudar a physis e passa a estudar a anthropos, que é o homem. 2. Uma convenção de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção, uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto deles todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem e, sobretudo, a esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. O texto evidencia características do modo de vida socráticos, que se baseia na letra B, a sustentação do método dialético. Letra B, sustentação do método dialético. Meninos, não se esqueçam de fazer as atividades propostas do módulo 2 e até a próxima aula.